É tudo escuro. O chão é duro, frio, o seu osso vai de encontro ao chão e você não consegue uma posição adequada, você não consegue uma posição confortável para deitar, uma posição confortável para descansar. Tá exausto. Tudo que você tem é um trapo, um pedaço de roupa numa cor amarronzada, já perderam a cor há muito tempo, um cheiro horrível. Há pessoas chorando ao seu redor, há pessoas cantarolando, gritando, rindo, brigando, e você levanta, se dá conta que já está na hora de tomar seu banho, um banho gelado, tem que ser rápido porque logo vem o próximo. Você vê que você dormiu no chão essa noite. Ao seu lado, pessoas despertam do feno, talvez fosse menos pior que o chão. Você se levanta descalço, o chão gelado. Nas paredes há algumas janelas sujas, grades. Tudo, as pessoas e as paredes se misturam numa cor de cinza com marrom. Há algumas pequenas famílias, como mulheres cuidando de crianças, algumas pessoas sem roupas, mas é tudo normal, é tudo apático, é tudo indiferente. A hora não passa. Você sabe que horas são pelo que você tem que fazer. E o que você tem que fazer agora é levantar e se dirigir à porta da frente. Uma fila é formada, vocês passam por aquela porta de madeira pesada, antiga. Uma, uma enfermeira, com as roupas clássicas de uma enfermeira, ela avalia um por um e anota numa prancheta enquanto vocês passam por ela e se dirigem à cozinha. Vocês pegam um prato, fazem uma fila e uma pessoa vai colocando uma mistura no prato de vocês. E você tem que comer aquela coisa, porque é o que tem para comer, quando tem para comer. Se você não chegou cedo, se você não chegou rápido, é bem possível que você fique até sem. Você termina de comer aquilo, devolve seu prato, se dirige até a parte de fora daquela casa. Tá frio, o dia tá nublado, há pessoas pelos cantos, no chão. É quase como se fosse lá dentro, é lá fora, muros altos, cercados. Tem alguns profissionais olhando, tem outros conversando entre si, um verdadeiro descaso e apatia. Você já perdeu a conta dos dias e das horas. Você só existe. Você se dirige para fora, caminha entre as pessoas. Algumas riem, outras se arrastam, outras carregam algumas outras pessoas, outras choram, se desesperam. E você caminha por entre tudo aquilo. Algumas pessoas arranham sua canela, você só evita e continua andando, pensando até quando, por quê, o que você pode fazer se não se render. Você foi colocado aí, não há muito o que ser feito. Então só te resta sentar e existir. Você olha para cima, uma angústia, uma dor invade seu peito. Você quer externar, você quer externalizar aquele sentimento. Mas a única gota que cai é da garoa que começa, porque nem o choro vem. Você não consegue nem ter forças para chorar. É apenas o nada. É apenas a ausência. É apenas o descaso. E gritos. Você sabe que nesse momento os próprios internos se juntaram, estão levando alguém, talvez um amigo seu,
talvez alguém que você nunca conversou, mas nesse momento alguém está passando por algo que eles chamam de terapia, que eles chamam de tratamento, mas parece mais uma tortura. E você não sabe discernir se é choque, se é agulha, se é remédio ou se é apenas violência. Você só torce para não ser o próximo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao segundo episódio do Mesa de Quinta, esse nosso podcast pelo qual a gente tem tanto carinho. Nosso objetivo é conscientizar sobre a luta antimanicomial de uma forma leve, mas ainda mantendo a seriedade dos nossos assuntos. Nesse episódio, a gente segue falando sobre ela, mas dessa vez com um foco em obras que retratam a vivência manicomial, sejam relatos bibliográficos ou obras fictícias. E como sempre, a gente conta com a companhia de todos os nossos membros. Eu vou pedir agora para cada um de vocês ir se apresentando e cada um vai dizer uma palavra. Pode ser qualquer palavra. Vou seguir a sequência que eu tenho aqui. Boa noite, Stella. Oi, meu nome é Stella. No momento eu tenho 18 anos e a minha palavra é criatividade. Muito bem. Marinês, muito boa noite. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Tudo Então, ótimo. eu tenho 41 anos e a minha palavra é empatia. Ótimo. Nicole, boa noite. Boa noite, meu nome é Nicole, como você já falou. Eu tenho 20 anos e a minha palavra é azul. Azul. Boa palavra. É isso aí. Sadi, boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Matheus. Atualmente eu tenho 25 anos e a minha palavra é revolução. E eu sou o Matheus, eu tenho 18 anos e a minha palavra é conhecimento. Pois bem, como o Matheus muito bem introduziu, hoje falaremos sobre as obras na cultura pop, na ficção, que retratam o que foi e o que é a luta antimanicomial. Isso é muito importante a gente sempre frisar, porque a luta continua sempre, né, Nicole? Como você muito bem pontuou, enfatizou no episódio passado, é algo que devemos manter sempre o foco como profissionais da saúde e bater nessa tecla, né? A luta continua, né? Sim, porque apesar de ter tido uma grande evolução na questão do tratamento de pessoas com transtornos mentais, ainda é preciso uma luta maior porque a gente não chegou lá ainda. Apesar de tantas leis, tantos recursos, ainda há profissionais com uma má conduta, ainda há lugares em que pessoas são tratadas de maneira não humanizada, apesar de ser velado. Então é muito bom a gente discutir isso para as pessoas saberem o que é normal, o que não é normal no tratamento e nós, como os profissionais, se especializarmos melhor e denunciarmos quando a gente souber que tem uma má conduta acontecendo. É isso aí. E nas obras a gente vê muito disso ainda, desse descaso que permanece, dessa desumanização com o indivíduo, seja no psíquico ou no campo físico. E falaremos das obras hoje. Obra muito boa que retrata isso, até com uma abordagem mais atual, é O Bicho de Sete Cabeças, aí estrelado por Rodrigo Santoro, né, Marinês? O que você pode trazer pra gente dessa obra? Então, e daí nesse filme, na verdade ele é classificado como um drama, mas na verdade ele poderia ser mais um filme de horror, né, a categoria dele, porque o que acontece aí, Sadi, no filme são absurdos, né? Onde a gente identifica desde o início ali que há uma falta de comunicação do Rodrigo Santoro, que representa o Neto, um adolescente. Neto é o nome do personagem, né? Neto é o nome do personagem, isso mesmo. É um adolescente que tá ali no auge da sua adolescência, andando de skate, quer gastar tempo com os amigos.
E na fase da adolescência, a gente sabe como é que é, onde existe muita curiosidade, onde quer experimentar novas sensações, e ele acaba fumando maconha com os amigos dele. E tudo isso faz parte ali da adolescência, do desenvolvimento dele. Mas por essa falta de conversa, de comunicação dentro de casa, ele acaba gastando mais tempo na rua com os amigos. E em uma noite, tá ele e os amigos dele na rua lá, vão pichar e acabam sendo presos. O pai dele tem que ir até a delegacia para poder liberar ele. Ele vai até em casa. Chega em casa, o pai dele encontra um cigarro de maconha nas coisas dele, no quarto dele. E o pai dele já acha que ele é viciado. Não sabe, né? Não sabendo lidar com isso. Então tem a ajuda da irmã, do neto, no caso, no filme. Faz com que ele consiga uma vaga em um manicômio. E ali começa toda a saga do filme, né? Onde ele não é nenhum viciado, ele é apenas um adolescente normal, como qualquer outro, mas é tratado pelo pai como um viciado e o pai não sabe lidar com isso e ele acaba sendo internado. Ali a gente vê muita Acontecia muito injustiça, isso, né, Sadi? Acontecia muito isso, né, das pessoas. Acho que a maioria era internada por alguém, né? Como a Estela apontou no episódio anterior, muito poucas pessoas se internavam lá. Ela até vai trazer uma obra que retrata isso, mas a maioria das pessoas eram forçadas lá dentro e, na maioria das vezes, nem possuíam um transtorno psíquico, né? Sim, a maior parte delas não. Era como a gente comentou no episódio 1 de Mesa de Quinta, né? As pessoas ali eram internadas pelo fato de serem prostitutas ou pessoas moradores de rua. Como a gente viu ali, tem um incentivo governamental para que essas instituições recebem, né? Então, quanto mais Aham. pessoas internadas, maior é o incentivo. Então, e a gente consegue identificar Hum. isso bem claro no filme, onde o diretor do hospital, que no caso é o psiquiatra, né? Aham. Ele ao telefone comenta assim: não, o que nós não podemos perder é o incentivo, nem que a gente vá lá na rua, embaixo da ponte e consiga mais umas pessoas, mas o que a gente não pode perder é o incentivo do governo. Então ali não havia interesse em Caramba. tratamento. Ali o que eles precisavam fazer era lotar o manicômio para garantir o incentivo deles. E ali, ó, até no início aí do nosso podcast, você vai fazendo uma reflexão, né? Como é o ambiente, o ambiente manicomial. E, e é isso mesmo, né? Ó, as pessoas se sentem muito injustiçadas porque estão ali, não tem nenhum problema para ser tratado. Muitas vezes uma terapia, uma conversa, um carinho, uma atenção até de um próprio familiar já resolveria, né? E as pessoas estão ali e não conseguem ser ouvidas. Como no filme O Bicho de Sete Cabeças, o Neto Aham. tenta comunicação com o doutor psiquiatra, mas ele não dá atenção. Nem uma anamnese, nem uma pré-consulta é feita com o Neto. Ele simplesmente, no momento de distração, pegam ele às forças e levam ele lá para dentro do manicômio. Ali ele já acontece o internamento dele e já começam a medicar ele. E como a gente vai vendo ao longo do filme, né? Quem já assistiu, se não assistiu, é interessante assistir, até para ter um pouco mais de noção do que acontece, do que a gente está relatando aqui no podcast. O fato de que o Neto, esse adolescente, ele é internado sendo uma pessoa saudável. E quando ele sai de lá, ele sai com um transtorno, ele sai de lá com depressão. Ah, ele É. chega a sair, então. Sim, sim. Até um pouco antes dele sair do manicômio, ele tenta, ele tenta contra a própria vida dele, né? Nossa, Tentando se forte, né? asfixiar. Aham. Nossa, mas o quanto de pessoa lá dentro, né, que já não deve ter tentado, né? Que deve ser horrível, desesperador. Acho que deve ser muito comum, inclusive, né? Acredito eu que sim, sabe, Sadi? Porque vendo
vendo o que relata o filme. E o filme ganhou vários prêmios por ele relatar muito próximo à realidade o que acontece. Você assistindo o filme já, sabe, já desperta sentimentos de justiça, de desespero, de agonia, porque ninguém te ouve, né? Ninguém te ouve, ninguém lá dentro te ouve, ninguém está interessado em você. Eles só precisam te manter ali dentro, mas eles não estão interessados em você. O interesse Então, ali é lotar o manicômio é um interesse do governo. Uhum. No filme fala qual foi o hospital que o Neto ficou internado? Porque eu sei que ele é baseado no livro O É. Canto dos Malditos, Isso, que é do escritor Austrégésilo, né? E, Autobiográfico, né? e ele foi internado no Bom Retiro, em Curitiba. E Olha. isso é interessante para o próximo episódio, que nós temos um relato de uma pessoa que foi internada lá também, só que um tempo depois, né? O Uhum. Austrégésilo, como que fala o nome dele? Isso. Austrégésilo, ele foi Austrégésilo. internado nos anos 70, enquanto a pessoa que a gente entrevistou foi internada nos anos 2000. Então é interessante ver os nuances de como que foi evoluindo o tratamento nesse lugar. Até hoje, que não existe mais, né, no caso. Uhum, já que a reforma psiquiátrica já aconteceu no ano 2000, né? Vinham já tratando dela desde 1986, mas de fato aconteceu no ano 2001. E aparentemente o filme teve uma grande influência. É, porque o autor mesmo desse livro, do Canto dos Malditos, ele era uma pessoa, um dos grandes nomes da luta antimanicomial, sabe? Sim. Então, várias coisas, várias obras que a gente viu, que a gente procurou, elas são justamente recursos para essa luta, porque com informação, com conscientização, quando a pessoa vê um filme, quando a pessoa lê um livro sobre isso, acaba evoluindo essa luta, né? Sim, ganha força, né? Uhum. Interessante, fica aí o nosso gancho pro próximo episódio e vamos fazer essa pesquisa aí, ver se foi realmente o hospital em Curitiba. É um ponto muito interessante mesmo. Vamos estar trazendo aí. E esse filme, ele foi dirigido pela Laís Bodansky e foi lançado nos anos 2000. É interessante pensar que a desesperança é o principal sentimento que o filme passa, e também tem um sentimento de urgência que passa uma atmosfera densa e muito pesada pro filme. Você mencionou que ele chegou a sair do manicômio, né, Mari? E eu queria saber o que acontece depois no filme. Não sei se é spoiler o final, mas o que você puder compartilhar aí. Ele tem uma cena onde ele e o pai dele estão sentados assim, um lado ao outro. O neto, ele sai praticamente lesado do manicômio, né? Com esse transtorno, depressão, e o pai dele cabisbaixa, como se tivesse a consciência de que, tipo, o que eu fiz com o meu filho? Caramba. Uhum. Nossa, e a gente para pra pensar assim, um lugar que era pra ser de saúde, de restauração, Uhum. sabe? Você entrar e sair pior, né? Sair É muito pior. bizarro. Ele entrou bem, né? Na realidade, ele entrou bem. Não havia exatamente nada de errado com ele. Mas ali a gente vê, no desenrolar do filme, que o pai dele, o pai do neto, ali começa o, o princípio de Édipo, ali onde o pai dele começa na castração, sabe? Ele Ah, tudo verdade. que o neto faz, o pai dele reprova, chama atenção, discorda, né? Então ele dorme até tarde, é coisa de adolescente, né? Adolescente gosta de dormir até tarde, faz parte de toda a adolescência. O pai dele critica ele por isso, ele tá na rua com os amigos, o pai dele critica porque que tá na rua com os amigos. Vê essa questão do cigarro da maconha, você já é um viciado. Então ali o pai dele vai só castrando, cortando ele, vai punindo ele, né? Acaba
o fato do pai dele colocar ele nesse manicômio acaba que sendo uma forma de punição, sabe? Ah, E infelizmente lá o tratamento é totalmente desumano e as pessoas são tratadas como apenas um número para que recebam o tal do benefício do governamental e são aham. tratados até pior do que animais, né? E até tem uma cena assim onde causa uma revolta na pessoa que está assistindo o filme, que antes deles é dia de visita no manicômio. Então, o pai do neto, a mãe e a irmã, antes de ver o neto, vão falar com o diretor do hospital, que é o doutor, o psiquiatra, que trata todos os internados ali. Então ele fala, ele já alerta a família dizendo, olha, pode ser que ele tenha um comportamento agressivo, tenha alguma alucinação, ou diga coisas que não fazem muito sentido. Não façam o jogo dele, não entrem na dele. Então, quando o pai do neto, a mãe e a irmã vão ao encontro dele, o neto já chega todo desesperado. Mãe, eles dão choque na cabeça das pessoas, eles vão dar choque na minha cabeça também. Não, eles não estão me tratando, eles estão me drogando. E o pai ainda muito preocupado com as aparências, né? Com a sociedade, fala bem assim, "Psh, quieto, que não é para ele falar drogas, são remédios. E na verdade, então, essa relação com as drogas que o pai dele enxerga no início acaba acontecendo dentro do manicômio, né? Porque apenas deixa ele fora de consciência em muitas cenas e não existe tratamento algum. Porque como pode um esquizofrênico, um viciado e uma outra pessoa com depressão ser tratada, todos eles serem tratados com a mesma medicação? Né? Então, na realidade, a única intenção era a de mantê-los sedados, né? Sedados para que não reagissem, né? Até que Controle, né? isso, para manter o controle e para justificar estarem ali, né? Porque daí a família vai visitar e vê que eles estão meio lesados e acaba entendendo que tem que continuar ali, né? Faz parte do tratamento. Aham. Bom, é assustador, né? É bizarro. Bizarro. Realmente tentam fazer uma forma de controle e responder e servir aos interesses governamentais, né? Sim. Esse foi mais um episódio do Mesa de Quinta. Certifique-se de estar nos seguindo para acompanhar os próximos episódios.